Hi everyone from Englishare! Sejam todos muito bem-vindos aqui, galera! Mais uma vez para mais um aulão de toda quarta-feira às 8 da noite. Então fica ligado para estar recebendo nossos materiais também. Se inscreve no link que está na bio, ok, galera? Muito bem! E hoje nós vamos tratar de um assunto, by the way, é um assunto muito recorrente entre os alunos, entende? Então eu trouxe este assunto hoje para nós, que pode servir como revisão? Pode servir como uma revisão, sim. Então não deixa de participar, não deixa de colocar a tua dúvida aqui, ok, galera? Participa, se você tiver uma dúvida ao longo também do nosso assunto aqui, pode colocar ali pra nós que a gente vai saná-lo à medida que nós lermos os comentários, ok, galera? Então, bora lá para os nossos assuntos de hoje, que, by the way, é o Simple Past, Simple Present and Future. Nós temos, então, vamos dar uma olhada nos presentes, nos tempos verbais do passado, do presente e do futuro. Vai ser tipo uma revisão, vai ser algo mais global, algo mais geral, com exemplos também. Então, caso venha a surgir qualquer dúvida ao longo da explicação e tenha surgido também alguma dúvida quanto a essa ou outra matéria, outro assunto, pode postar aqui, galera, que a gente vai respondendo à medida que a gente vai explicando e a gente vai vendo as perguntas de vocês. Ok, galera? Então aqui, como eu posso ver, o meu celular está ao contrário para que vocês possam ler direitinho o que está no quadro hoje, mas eu tenho aqui eu tenho o computador aqui que vai dar um auxílio pra gente ver as questões das pessoas, mas neste meio tempo gostaria de saudar a todos, então eu só não irei saudar a todos agora, justamente porque estamos ao contrário, mas eu vou deixar fixado aqui nos nossos comentários o assunto da aula de hoje, ok, galera? Então fiquem bem à vontade para comentar, para deixar o seu like aí também, para deixar a sua sugestão, e caso você tenha alguma dúvida, seja sobre este ou outros assuntos, pode postar ali. Mas não tenho dúvida agora, vou ter uma dúvida ao longo da semana, manda que talvez a gente possa fazer uma aulinha especial, porque talvez não seja uma dúvida apenas sua, ok, galera? Talvez seja uma dúvida mais geral da galera aí. Então tá, guys, então vamos começar. Simple Past, Present and the Future. That's right. Tão polêmicos esses assuntos? Não, nem tantos assim. Vamos então dar uma esclarecida do como é que a gente usa um, como é que a gente usa o outro, como é que a gente usa essa questão de auxiliar, para que serve realmente esse auxiliar e quando é que esses auxiliares eles vão aparecer efetivamente, né? Para me dizer que uma frase ela tá tanto no passado, no presente ou no futuro. Ok, guys? Então, bora lá, qualquer dúvida, só comentar aí, ok, galera? Muito bem. Vamos começar então com o Simple Past. Na verdade, vamos começar com todos no geral, mas eu queria esclarecer uma coisa então para todos nós. Uma coisa que nós não temos no nosso português, mas nós temos no inglês, ok? Que eles são chamados de auxiliares, eles são verbos auxiliares, auxiliary verbs, ok? Então, os auxiliares, quem são os auxiliares? Os auxiliares, eles são um verbinho em que quando você coloca este verbo na frase de uma maneira correta, não pode só largar ele lá, né? De uma maneira correta, o que ele vai fazer? Ele vai deixar toda a tua frase dentro do tempo verbal que você quer utilizar. Por exemplo, eu quero falar uma frase no passado. Se eu colocar o auxiliar do passado ali naquela frase, vai fazer toda a diferença, porque ele já vai fazer toda a minha frase ficar no passado. Perfect, right? Daí não precisamos ter 60 tempos verbais para ficar conjugando o verbo. Que no português nós temos conjugação de verbos, né? No inglês nós não temos conjugação de verbos. Nós temos algumas formas do verbo. A gente só tem 3 formas do verbo. A forma dele no original, a base form dele, que seria a forma básica dele. Nós temos a forma dele no passado e nós temos a forma perfeita deles, ok? Não tem, para cada tempo verbal eu vou ter que conjugar ele uma coisa diferente. Não, isso fica para o português. No inglês, a gente vai ter só 3 formas para cada verbo, sendo que no português a gente tem várias, né? E a gente tem ainda os auxiliares para nos auxiliarem, né? Justamente a colocar
as frases nos tempos verbais correspondentes. Então não é sempre que eu preciso utilizar as 3 formas dos verbos. Às vezes eu só preciso utilizar o meu auxiliar. E a gente vai dar uma olhadinha agora para ver qual que é essa situação que a gente precisa utilizar, né? Muito bem, então galera, se surgir qualquer dúvida, manda aí pra nós, porque essa já foi sugestão também de alunos, ok? Sugestão dos classmates, my dear students that I have on all my heart here, okay? So you are in my heart, thank you. E qualquer dúvida que não tenha ficado muito claro, só pedir. Então, simple past. Vamos ver, então primeiro os auxiliares do simple past. Nós temos o auxiliar did. Então ele é o verbo auxiliar que quando eu colocar ele na minha frase, eu vou estar dizendo que esta minha frase ela está no passado, ok? Então, para o passado, the past tense, o tempo passado, né? O did, ele é o meu verbo auxiliar. Ok? Vamos ver exemplos logo a seguir. Present, the simple present. Nós temos auxiliares para o presente também. E o auxiliar presente são o do e o does. Do e does. Quando que eu uso uma situação, quando que eu uso outra? Vamos ver a seguir também, ok? A gente só está apresentando os auxiliares. Então, para o passado é o did, para o presente é o do e o does. Ok? Eles são utilizados para coisas diferentes e nós vamos esclarecer depois para o que eles são utilizados. E nós temos o future. Deixa um pouquinho mais pro ladinho aqui, né? Nós temos o future. E o future, a gente tem o auxiliar como o will. Talvez você... já sabia disso. Beleza, que bom que você já sabia disso. Agora a gente só vai dar então uma aprofundadinha de como que a gente pode utilizar, quando que a gente utiliza, quando a gente não utiliza, quando a gente não deve utilizar, quando a gente deve modificar verbos ou não. Beleza? Muito bem. Apenas um esclarecimento antes de tudo, né? O past é o did. E o present é o do e o does, e o future é o will. Esses são os auxiliares para esses 3 tempos verbais. Existem outros auxiliares, teachers? Sim, existem, porque existem outros tempos verbais. Só para esclarecer, no português nós temos várias conjugações, mas no inglês, olha só, nós temos o simple, past, nós temos os tempos simples, ok? Nós temos 4 grandes categorias de tempos verbais, ok? Nós temos os simples, que são esses, e o simples tem o passado, presente e futuro. E todos eles vão ter passado, presente e futuro. Nós temos os simples, nós temos os contínuos, que é quando alguma coisa está acontecendo, né? Nós temos os simples, nós temos os contínuos, nós temos os perfeitos, assim como o present perfect, que já vimos em outras aulas. E nós temos o perfect continuous. Nós temos então o perfeito contínuo, ok? Então esses são os 4 grandes tempos verbais, esses são os 4 grandes categorias, e em cada categoria nós temos passado, presente e futuro, passado, presente, futuro, passado, presente, futuro e passado, presente, futuro, totalizando então 12 tempos verbais no inglês inteiro. E todos eles têm muita similaridade. Se você aprende de cada grande grupo, pelo menos um de cada grande grupo, você já tem mais ou menos uma regra para os outros, ok? Porque eles pegam coisas similares, pegam características similares de cada um dos grandes grupos, ok? Então, a gente vai dando uma olhada nesses assuntos, nesses grammars, aos poucos, com certeza. Qualquer dúvida, guys, é só comentar. Então, simple, past, present and future. No presente, deixa eu só esclarecer então aqui porque o do e o does. Olha só, galera, uma coisa que nós devemos pensar e prestar bastante atenção é que geralmente, não sempre, mas na maioria das vezes, as pessoas he, she, it, o he, she, it, lembram deles, né? O he, vou botar aqui, ó, bem no cantinho, o she e o it, eles são as pessoas diferentonas. Pensa naquele azeitão do seu grupo, né? Não mistura, não sei o que, né? Eles são os azeitões do inglês, no caso, né? Não é em toda situação, são em algumas situações, e a gente vai ver eles exatamente aqui também, no que muda e o que não muda, mas o he, she, it pro presente, ele usa o auxiliar does, e ele não usa o do. Quem usa o do? Todas as outras pessoas. O I, you, we, they, todos eles usam o do, mas o he, she, it
sempre usarão o does. Ok, galera? Muito bem, muito bem. A gente vai ver as regrinhas deles depois também com exemplos. E qualquer pergunta que vocês tenham é só comentar aí pra nós. Ok? Very good. Let's go on. Let's go on. So, esses são os auxiliares para esses três tempos. Did para o passado, do e does para o presente, will para futuro. Auxiliaries. Onde eu encontro os auxiliaries das minhas frases em inglês? Sim, ó, guys, geral, a gente tá falando de past, present e future, né? A gente tá falando desses três tempos verbais, né? Ah, eu tinha até comentado antes, né? Tem outros auxiliares? Tem. Existem outros auxiliares porque existem outros tempos verbais, como eu comentei pra vocês. Nesses a gente vai ver este daqui. Ok? Onde é que eu acho os meus auxiliaries? Mas com certeza, sempre terão os meus auxiliaries nas frases. Sempre encontrarei auxiliaries nas minhas frases interrogativas, e é por isso que nós temos esse link aqui. Nós encontraremos os nossos auxiliaries nas frases interrogativas. Então, quando você for fazer uma pergunta, você obrigatoriamente vai ter que estar usando um auxiliary. Porque daí a pessoa que você vai estar fazendo a pergunta para, né? Você está fazendo a pergunta para alguém. E aí essa pessoa já vai entender em que tempo você está falando essa pergunta. Bah, you have money. Do you have money? Did you have money? Will you have money? Então eu só alterei a mesma pergunta, e eu só alterei o meu auxiliar aqui. E o meu auxiliar fez o que? Ele já deixou toda a pergunta no tempo correto. Por exemplo, have money? Ponto de interrogação. Então essa vai ser a minha pergunta, né? Antes disso tudo, eu vou colocar o meu auxiliary. Vou colocar o meu auxiliary. Por exemplo, né? Botei o esqueci do you, né? You have money. You have money. Vou só alterar o meu auxiliary. Did you have money? Você tinha dinheiro? Ok. Do you have money? Você tem dinheiro? And will you have money? Você terá dinheiro? That's right, guys, that's right. O que vocês podem reparar em comum que nós temos com esta pergunta aqui? Olha só, você tinha dinheiro? Você tem dinheiro? E você terá dinheiro? Reparem, eu tenho, em todas as minhas perguntas, eu mudei o meu auxiliary, correto? Por que eu usei o do? Porque estamos falando de you. Eu só colocaria o does se eu estivesse falando de he, she ou it. Does he have money? Does she have money? Does it have money? Por isso eu usaria o does, porque eu estou falando de he, she ou it. Neste caso eu estou falando de do. Então o do, o you, ele vai com o do. Very good. Do I, do you, do we, do they. Ok? Very good. Só para o he, she ou it eu vou utilizar o does. Ok? Deixa eu botar aqui que esse aqui é o does. Para o restante todos do. Ok? Reparem só mudei o auxiliary. E a melhor parte dos auxiliaries, que eles têm uma função que é mudar o tempo dos verbos na própria frase. Eles não têm tradução própria quando eles são utilizados como auxiliaries, ok? Se eu botar um do aqui, do you have money? O do ele não vai ter tradução, porque ele é um auxiliar. E o que o auxiliar faz? Ele conjuga, no nosso caso, no nosso português, né? Que faz sentido a gente conjugar verbos, ele vai conjugar o verbo para mim. Então, do you have money? O meu verbo aqui é o have, que é o ter, né? Have é o verbo ter, né? Então, do you have money? Ele está me dizendo, você tem dinheiro? Do you have money? Do com o have vai ficar tem dinheiro, ok? O do ele não vai ter tradução, ok? Ele não vai ter uma tradução literal, eu não vou ter que dar uma tradução para ele na minha frase, porque ele é unicamente um auxiliary e os auxiliaries, eles não têm tradução quando são utilizados como auxiliaries, ok? Muito bem, então, galera, muito bem. Da mesma forma que se eu colocar o did you have money? Você
tinha dinheiro? Did you have money? Você tinha dinheiro? Então reparem bem, o did ele também não vai ter tradução porque ele está sendo utilizado como um verbo auxiliar e ele vai conjugar o meu verbo para nós portugueses, né, para nós brasileiros do português PTBR, né? Precisamos conjugar os nossos verbos para fazer sentido para nós mesmos, né? Mas o did, ele vai deixar o have no passado. Eu não preciso conjugar o have, botar qualquer outra forma do have, porque eu estou fazendo uma pergunta. E para perguntas e frases negativas, que é o que nós vamos ver a seguir também, perguntas e frases negativas, a gente sempre vai ver os nossos auxiliares lá. Sempre. Qual outro tipo de opção nós temos? Nós temos as frases afirmativas, que a gente vai ver depois, que é aí onde a gente vai ter que se cuidar. Mas antes, não. Se a gente for fazer uma negação ou a gente for fazer uma pergunta, nesse caso eu dei um exemplo de uma pergunta para nós. Did you have money? Do you have money? And will you have money? Você terá dinheiro? Então, o auxiliar, na nossa frase, ele tem essa função. Função de quê? Função de conjugar os nossos verbos para nós brasileiros, né? Que entendemos o que é conjugar verbo. Eles não têm conjugação de verbos. Então, falar de conjugação de verbo para um americano não faz sentido. Não faz sentido porque ele não conjuga verbo. Ele tem auxiliar para isso, né? Então, por isso que o português ele é tão mais difícil, porque a gente tem que saber a forma correta, o radical, a terminação de cada tempo. Mas para um americano, por exemplo, ou um pessoal que fala inglês, não precisa, sabe? Num país onde fala inglês, não precisa de conjugação, porque eles têm auxiliares, e auxiliares auxiliam a deixar no tempo correto. Você coloca eles obrigatoriamente nas perguntas e nas frases negativas, e tá tudo certo, você não precisa mais se preocupar em modificar nada, enfim. Qualquer pergunta, guys, podem colocar aí, vão colocando aí no chat, tá? Claro, não tenham entendido alguma coisa, que eu tô com o chat aberto aqui do ladinho, caso alguém tenha me perdi, não sei do que você tá falando. Meu, a gente dá uma recapitulada ali, dá um exemplo melhor, ok? Então, fiquem bem à vontade, ok, galera? Muito bem, então, aqui foi o exemplo do interrogative, das frases interrogativas, das perguntas efetivamente. Então as perguntas sempre terão auxiliares, ok? Nas primeiras aulas, se você for catar os nossos alunos, tanto no YouTube quanto aqui também, eu dei formulazinhas de como fazer perguntas. É a fórmula geral para se usar sempre em inglês? Não, não é. Mas é para utilizar... A maioria das perguntas que você for fazer no inglês vão respeitar essa formulazinha. Depois eu até posso passar pra vocês. Aqui eu tô meio sem espaço, então primeiro eu vou ter que ver se vocês ficaram com alguma dúvida. Depois qualquer coisa eu passo a formulazinha de novo pra vocês a respeito de perguntas. Mas não se apoquentem, galera! Faz a tua inscrição ali no link da bio e você vai estar recebendo o nosso material por e-mail. E lá, com certeza, eu vou deixar escritinho ali a fórmula de como a gente pode fazer perguntas. Ok, galera? Muito bem, muito bem. As ordens, porque tem uma ordem a seguir, né? Então a gente deixa clara essa ordem para vocês. Muito bem, auxiliaries. Auxiliaries vão para com certeza na parte interrogativa e na negativa. E na negativa nós já temos exemplos aqui prontos. O mesmo exemplo, em tempos diferentes, ok, galera? Muito bem, então, vamos supor, né? E que você está negando, alguém te ofereceu alguma coisa e você vai dizer, não, eu não vou fazer tal coisa, não, eu não quero tal coisa, não, eu nunca fiz tal coisa, não, eu não irei fazer alguma coisa, ok? Então a gente sempre, quando a gente for fazer uma frase negativa, nós iremos utilizar os nossos auxiliaries. E os auxiliaries do passado, e o auxiliary do passado é o did, não é? Muito bem, então, aqui ó, I did not watch the movie, e eu acrescento I did not watch the movie yesterday, né? I did not watch the movie yesterday. E pode ser o yesterday tanto o filme yesterday quanto ontem mesmo, né? Que tem um filme chamado Yesterday, né? Que é se os Beatles não tivessem existido na Terra, como é que seria o mundo, né? É um filme bem engraçado. Tá, não é bem engraçado, mas eu achei um filme bem legal, bem criativo também. É bem bom de assistir. Pra inglês, eles têm um inglês britânico, ok? Porque vai se passar com... Acho que é lá na Inglaterra que se passa, né? Mas todos eles têm um sotaque britânico, ok? Então,
Pode ser mais desconfortável para começar a se ouvir no início? Pode ser, mas é muito bom a gente se acostumar com outros sotaques, ok? Por isso também recomendo para vocês TED Talks, aquele canal no YouTube, tem também no Spotify, ok? Então assina ali, é de graça, né? É só se inscrever ali no canal para estar recebendo os vídeos deles e eles têm, nossa, as pessoas que vão lá são de todas as nacionalidades, isso pega muitos sotaques diferentes, então é muito bom para acostumar o ouvido de vocês. Training, ok galera? Training, very good. So, keep going. I did not watch the movie yesterday. Vamos pronunciar junto, né? I did not watch the movie yesterday. I did not watch the movie yesterday. Eu não assisti ao filme ontem, né? Não assisti ao filme ontem, ok? O que eu tô fazendo aqui, né? Eu estou dizendo eu não assisti. O nosso verbo aqui é o watch, que seria o assistir, ok? Eu coloquei o não aqui antes do meu assistir, antes do meu verbo, ok? Muito bem. Então, o que o meu auxiliary faz? Ele vai deixar o meu verbo principal da frase no passado, porque é o did que eu estou utilizando, né? Então, eu não assisti ao filme ontem. Eu não assisti ao filme ontem. Ok, galera? Muito bem, muito bem. Então, o did, ele é o nosso auxiliar para o passado. Lembrando, ele não tem uma tradução aqui. O meu not vai ser o meu não aqui, né? E o did, ele vai ter a única função de mudar o meu verbo principal para o passado. Para o passado. Então, se eu colocar did aqui, em vez de ficar assistir ou assisto, vai ficar assisti no passado, ok? Ele não vai sofrer modificação, meu verbo fica normal. Que esta forma do verbo, watch, por exemplo, é chamada de base form, a forma básica dele, a forma que a gente encontra no dicionário, ok? A base form dos verbos, that's right. So, keep going, vamos dar uma olhada então no presente. I don't watch movies every night. I don't watch movies every night. Eu não assisto filmes toda noite. Então, não são todas as noites em que eu assisto filmes. É isso que eu quero dizer aqui. E o que eu tenho aqui? Eu tenho um don't. Mas como assim? Já me confundiu aí, teacher. Já me confundiu aí. Por quê? Por quê? Porque, olha bem, aqui, tu não me disse que o auxiliar é do ou does, né? Nos casos eu estou falando de eu, então eu deveria utilizar o do, né? Exatamente, mas eu estou utilizando o do aqui sim, galera. Por que eu coloquei um don't? Porque o don't é a forma contraída de do not. Do plus not. Então, do mais not equals don't. Então, o do mais o not, ele é igual ao don't, só que essa é a forma comprimida de falar. Posso botar I do not watch movies every night? Pode sim. Esse, inclusive, é o jeito mais formal de se falar, ok? Quando a gente quer ser formal, a gente não usa abreviações, a gente usa todas as coisas por extenso. Então, I do not watch. Da mesma forma que eu fiz aqui, que eu mostrei no exemplo do passado para vocês, né? I did not. Isso, ele está aberto, né? O auxiliary com o not, ele está aberto. Mas tem também uma forma contraída, assim como o don't, o do not é o don't. Tem alguma forma contraída do did not? Temos sim. E ele é exatamente o didn't. Didn't. Temos o did, um N, um apóstrofo T. Didn't, ok? Didn't. Didn't é a forma contraída de did not. Assim como do not é a forma extensa, né, de se escrever don't. Don't é a forma contraída do do not, ok? E eu coloquei o do. Por que eu coloquei o do? Porque eu estou falando de I. Eu só colocaria o does se eu estivesse falando de he, she ou it. Então esses são as três pessoas que são mais diferentonas no nosso inglês, né? O he, she ou it. Se eu estiver utilizando o he, she ou it, sim. Aí eu preciso utilizar o does no simple present, no presente simples, ok, galera? Muito bem, então vamos dar uma olhada no nosso último exemplo aqui, que é o will, né? I will not watch a movie later. I will
not watch a movie later. I will not watch a movie later. Watch a movie later. I will not watch a movie later. Eu não assistirei a um filme mais tarde. Eu não assistirei a um filme mais tarde, ok? I will not. Eu não. I will not significa eu não. E já tô dizendo que eu vou colocar alguma coisa no futuro, né? Porque é will. I will not. Eu não. Watch. Eu não assistirei um filme mais tarde. A movie later. Eu não assistirei a um filme mais tarde, ok, galera? Caso você esteja meio perdido aqui, coloquei na descrição ali sobre o que nós estamos falando. E podem comentar, fazer qualquer pergunta ali a respeito do assunto, a respeito fora de outro assunto também, né? Se for de outro assunto, eu respondo no final da aula. Se for quanto ao mesmo assunto, não entendi o exemplo, não consegui ler direitinho, não consegui copiar, não consegui entender alguma coisa, pode falar que eu reexplico aqui mesmo no momento em que eu ler a pergunta, ok, galera? Muito bem, então aqui eu coloquei 3 frases, 3 exemplos em 3 tempos diferentes. Passado, I did not watch the movie yesterday. Eu não assisti ao filme ontem. Não assisti ao filme ontem, né? Então, o did, ele modifica o meu verbo, deixando ele no passado. No presente, I don't watch movies every night. Eu não assisto filmes toda noite. O meu do, ele tá dizendo que o meu verbo watch vai ficar no presente. Então eu estou falando no presente. E no futuro, I will not watch a movie later. Eu não assistirei a um filme mais tarde. Então o que que o meu will tá fazendo? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, né? O que que o meu will tá fazendo aqui? Ele tá dizendo que o meu watch vai ficar no futuro, no future. That's right, that's right. Ok, galera? Teacher. E o ED no passado, muito bem colocado, muito bem colocado. O ED, para os verbos no passado, os verbos regulares, eles não acontecem em perguntas e eles não acontecem nas negativas. Por isso que eu queria começar com eles, porque a gente já ia começar falando de auxiliaries. Auxiliaries. Muito boa pergunta, primários. Muito boa pergunta. E na interrogativa e na negativa, nós não vamos ter o ED nos nossos verbos. Aí você pode vir com aquela pergunta, tá, e aquela pergunta, what happened? What happened? O que aconteceu? Essa pergunta está gramaticalmente errada. Essa pergunta está gramaticalmente errada. Mas é algo que nós falamos nos nossos... Corriqueiramente a gente fala isso no nosso dia a dia. What happened? Ok? Então é coloquial, sim, é coloquial. What did it happen? Seria a forma correta. What did it happen? Ok? Muito bem. Então na interrogativa e na negativa, sempre, galera, sempre, ó, gravem isso, sempre, isso é sempre mesmo, tá? No inglês. Sempre que vocês tiverem um auxiliar que vai estar auxiliando, né? Vocês a colocarem toda a frase de vocês no tempo correto, vocês não precisam modificar o verbo. Não modifiquem o verbo se vocês têm um auxiliar. Por quê? Por que a gente modifica o verbo às vezes, né? É pra trazer o nosso ouvinte, né? A pessoa com quem a gente está falando, pra ele saber qual tempo certo que a gente está falando. Nossa, eu tô me referindo no presente, no passado e no futuro. Porque às vezes a gente não precisa utilizar auxiliar, e a gente não precisa de auxiliar justamente nas frases afirmativas. Nem sempre a gente está negando e nem sempre a gente está fazendo pergunta, né? A gente vai falar algumas coisas, né? Eu fiz tal coisa ontem. Eu tô afirmando que eu fiz alguma coisa ontem. Então talvez nessas frases afirmativas a gente vai ter que precisar de algumas modificações, que não vai ter que... Os auxiliares não entram muito bem nas nossas frases afirmativas. Então é por isso que a gente vai ter que modificar tanto o verbo para botar ED e tanto... verbos pra gente colocar em outro tempo verbal, que eu falei, né? Que os verbos, eles têm 3 formas no inglês. 3 formas do inglês. Que seria a base form dele, né? Que seria a forma básica deles. Watch. Que seria todos os verbos, que é o verbo que a gente encontra no dicionário. Watch, see, remember,
play, são os verbos que a gente encontra no dicionário, são as base forms deles, né? E a parte deles no passado, que aí é onde entra essa pergunta do primarious, aqui, primarious BR, thank you. Grava a aula, please, of course. Vai cair, tranquilo, não se preocupa, a gente grava a aula sim, a gente posta aí depois, tá? Pra você conferir tudo e qualquer pergunta é só me contatar durante a semana também, caso eu não esteja online, né? Agora é a live, né? Se tiver qualquer pergunta eu respondo agora, mas depois só perguntar que eu respondo depois também, beleza? Very good. So, então, é isso, né? E nós temos uma terceira forma, né, dos verbos que é o past participle, que eles são utilizados nas formas dos tempos perfeitos, né? No present perfect, no past perfect, no future perfect, em todos os tempos perfeitos, né? A gente vai utilizar essa terceira coluninha dos verbos, né? Que é a forma perfeita, ok, galera? Então não se preocupem, não se preocupem. Nas formas interrogativas e nas formas negativas, você está negando alguma coisa, você está perguntando alguma coisa, você não precisa se preocupar em mudar verbos. Os verbos sempre ficam na base form, que é a forma que a gente mais conhece os verbos, ok? Muito bem, galera, então estas são a parte interrogativa e a negativa. Qualquer pergunta é só colocar. Então vamos dar uma olhada agora na nossa parte afirmativa. Vou virar o quadro aqui, vou dar uma checadinha aqui para ver se vocês conseguem ver tudo bem certinho, ok? Qualquer coisa é só me dar um grito, guys, só mandar um recadinho. Bah, não tô vendo muito bem a parte do quadro ali, ok, galera? Muito bem. E agora, não mudei a ordem dos tempos aqui, tá, galera? Eu deixei todas elas no mesmo. Aqui continua sendo o past, aqui continua sendo o present e aqui continua sendo o future, beleza? Muito bem. Vimos que nas interrogativas e nas negativas nós não precisamos mudar o verbo, porque sempre vamos ter um verbo auxiliar lá, sempre. Mas nas nossas afirmativas nem sempre isso acontece, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos sim, né? Olha só. Nas afirmativas para o passado, você não pode simplesmente colocar o seu auxiliary ali. Aí nós vamos precisar mudar o nosso verbo sim, ok? Assim como o Primarius tinha falado. Bah, e o ED, como é que fica, né? Muito bem. No passado, a gente vai ter que pegar, então, o nosso verbo. E nós temos dois tipos de verbos no inglês. Nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Como é que, teacher, eu identifico se um verbo é regular ou irregular? Estudando, studying, that's right. Estudando é o único método para a gente aprender se um verbo é regular ou regular. Se você tiver alguma dúvida, tem uma baita dúvida de como é que é o verbo tal coisa, vai no Google mesmo, não no tradutor, vai no Google e digita to watch. To watch. E clica no primeiro link. Você vai ser direcionado para uma página do Lingui, provavelmente. E lá ele vai te dar as variações do teu verbo. Ele vai dizer, no presente watch é watch. No past ele é watched, porque ele é um verbo regular. E no past participle ele é watched também. Ok? Muito bem, então, galera. Muito bem. Lingui. Remember that. Remember that. Olha só. Então, se eu quero dizer eu assisti a um filme ontem, eu vou ter que mudar o meu verbo watched. Reparem aqui, I watched a movie yesterday. Eu assisti a um filme ontem. Eu assisti a um filme ontem, ok? Olha só, tá vendo que aqui não tem nenhum verbo auxiliar, correto? Nas nossas afirmativas no passado, a gente não tem nenhum verbo auxiliar. Perfeito? Muito bem. Muito bem. Então, como? Se eu não tenho um verbo auxiliar, eu vou dizer que a minha frase tá no passado. Essa é a pegada, galera. Se você não tem um verbo auxiliar para te dizer que a tua frase ela tá no tempo verbal que você quer falar, no caso do passado, você tem que modificar o seu verbo. Ok? Porque nas afirmativas nós não vamos colocar os nossos auxiliares, ok? Nós não vamos colocar os nossos auxiliares. Então, I watched. O que é esse ED aqui no final do meu verbo watch? Reparem, eu tenho o meu verbo watch
e agora eu tenho um ed no final. Oh my god, what is this? Né? Isso é o que diz que a minha frase, que o meu verbo, né, no caso, ele está no passado. E se o meu verbo está no passado, quer dizer que a minha ação está no passado, então a minha frase está no passado, né? Muito bem, nesse caso, né? I watched a movie yesterday. Eu assisti, no passado, né? A movie yesterday, um filme ontem. Ok? Então é isso que esse ed quer falar. Esse ed, o que significa ele, né? Ele é o final, ele é a terminação de todos os verbos regulares. Se o verbo já termina com e, a gente só vai acrescentar o d. Mas, se o verbo, nesse caso, né, terminava com ch, não tem nenhum e, né? Então a gente vai ter que acrescentar o ed, porque o watch é um verbo regular. E os verbos regulares, eu sei que eles são regulares porque eu estudei eles. Não tem forma de identificar, não é porque, ai meu Deus, vou tentar ler nas estrelas agora, né? Ah, gente, porque Áries convergiu para Saturno, que a palavra começou com W e tem TC junto, e aí eu sei que ele é regular. Não, isso não existe, ok, galera? A gente precisa estudar e conhecer os verbos para ver se realmente eles são regulares ou irregulares. Beleza? Tudo questão de se acostumar. Meu Deus, teacher, isso é muito difícil, tem que estudar muitos verbos. Calma, calma. A gente tem que só se familiarizar com o inglês. À medida que a gente vai lendo, à medida que a gente vai ouvindo, à medida que a gente vai estudando, anotando, ouvindo, vendo, entendeu? À medida que a gente vai se familiarizando com o inglês, não vai ser tão difícil, ok? Não vai ser tão difícil. Você pode fazer lista de verbos, pode, isso vai ajudar. Mas o mais interessante é aplicar os verbos que você aprende, ok? Se você aprende um verbo novo, aplica ele. Faz uma frase no seu presente, no passado e no futuro com ele. Faz uma negação com ele, faz uma pergunta com este verbo, ok? Anota esse verbo, fala em voz alta esse verbo, faz as perguntas mentalmente, falar com você mesmo ajuda muito. E se você tiver alguém para praticar ainda inglês, nossa, melhor ainda, só decola, ok? Very good, guys, let's keep going. So, I watched a movie yesterday. Eu assisti um filme ontem, ok? O que eu botei aqui? Verb changes. Então, nas afirmativas do passado, o verbo muda, né? Esse foi um exemplo de um verbo regular. Mas e um verbo irregular? Sim, posso dar um exemplo com um verbo irregular também. Olha só. I watched a movie yesterday. I went to the movie yesterday. Eu fui ao cinema ontem. Olha só. Went. O que é went? Went é a versão do passado de um verbo muito conhecido, né? Eu fui ao cinema ontem. Que cinema também a gente pode dizer que é to the movies, né? Então eu fui ao cinema ontem. Went é o passado do verbo go. Verbo go, that's right. O verbo ir, né? Então o verbo to go é o verbo ir, ele é um verbo irregular. A versão do passado dele é went. Para a pronúncia, went. Temos um ezinho bem ressaltado ali, né? Went. Muito bem. Diferente de... Sempre falo para os meus alunos, né? Diferente de want. Want é o verbo querer, ok? Só muda uma letra aqui, ok? Went é o passado de go e want é o verbo querer. Que, by the way, querer é um verbo regular. Se você quiser deixar ele do passado, né? Você unicamente acrescenta ed. Wanted. Tem aquela banda, né? The Wanted. Então, que seria os queredores, né? As pessoas que querem, ou... Enfim, os procurados também pode ser, né? The Wanted. Então, went é um verbo irregular. E assim, esse é um exemplo, né? De frase com um verbo irregular. Went é o passado de go. Muito bem. Por que eu vou colocar went aqui? Estão vendo algum did aqui na minha frase? Não. Porque nas minhas frases afirmativas eu não posso ter did. Mas então o que vai falar que eu tô falando no passado, né? Aquela segunda forma do teu verbo, né? O verbo ele tem uma versão no passado. E é isso que a gente precisa saber, né? Então o verbo go no passado é went. Muito bem, então eu fui
ao cinema ontem. I went to the movie yesterday. Ok? Great one. Keep going, keep going. Vamos para o presente, para o present. Aqui, olha só. I like movies. I like movies. Eu gosto de filmes. Eu gosto de filmes. Reparem, teve alguma mudança no like? Não, não teve mudança no like. Como assim, então? Como assim, teacher? Não vai ED, não vai isso, não. Porque o like, ele tá na sua base form, na sua forma básica. No nosso presente, a gente pode utilizar os verbos nas suas formas básicas, como a gente conhece. Mas o presente tem uma catch, ele tem uma pegada, uma pegadinha, né? Que muitos alunos esquecem, às vezes até a gente esquece, né? De utilizar, você tem que se familiarizar com ele, ok? O que é a catch dele, né? É que verb changes to he, she or it. Lembra daquelas pessoas que são meio azeitonas ali? Muito bem, o he, she or it. Então, só quando você estiver falando de he, she ou it no presente, em frases afirmativas, né? Em frases afirmativas. No presente, o he, she ou it, o verbo precisa mudar. O que eu faço com o meu verbo, teacher? Você acrescenta um Szinho nos seus verbos. Por exemplo, o I não é he, she ou it, né? Então, eu nunca vou mudar pro I, you, we e they. Para essas pessoas eu nunca vou mudar. Mas pro he, she ou it eu vou. Então, I like movies. You like movies. We like movies. They like movies. Então, eu gosto de filmes. Você gosta de filmes. Nós gostamos de filmes. Eles gostam de filmes, ok? Então, pro I, you, we, they, nós não mudamos. Vai ficar sempre a mesma frase. O verbo vai ficar normal. I like movies, ok? Mas, se eu estiver falando de he, she ou it, por exemplo, she, eu vou ter que acrescentar um S no final dos meus verbos. Por que isso, guys? Isso é uma regra gramatical do nosso inglês, ok? Para sinalizar que essas pessoas, e eu estou falando no presente para estas pessoas, ok? Então, she likes movies. She likes movies. He likes movies. É a mesma tradução, ok? Ela gosta de filmes. Ele gosta de filmes. E it likes movie. E ele ou ela, para coisas ou animais, né? Gosta de filmes, ok? It likes, she likes, he likes. Isso é para todos os verbos, teacher? Of course, yes. Sim, é para todos os verbos, sim. Sejam eles regulares ou irregulares. Existem alguns verbos que eles são anômalos, ok? Vamos chamar eles de um pouco anômalos, né? Por quê? Como é que eu acrescento o S no final dos meus verbos, né? Eu respeito as regras de plural. Sabe aquelas regras de plural como, a palavra termina com O, então em vez de acrescentar só S, eu acrescento ES. São essas regras que a gente vai obedecer para acrescentar S nos nossos verbos, ok? Muito bem, muito bem. Mas a maioria a gente vai só acrescentar o S sim, ok? Quais são os verbos que são esquisitos? Ou seja, não é acrescentar S ou ES, é o que fogem à regra. Esses são, então, os nossos outros verbos irregulares também, né? O have, por exemplo. O have não vai ficar haves, ou nem haves. Haves, não, com certeza não. Ele vai mudar a sua forma, ele vai ficar has, ok? Este é o que a gente tem que prestar mais atenção, ok? Tem muitos verbos assim? Não. No mais geral, vamos dar o exemplo do has, ok? O have, então, para o presente, quando você for falar de he, she ou it, não vai ser haves, mas vai ser has, ok? Importante, esse verbo ele é importante porque existem outros tempos verbais que o auxiliar é o have, ou o has, no caso, né? Que a gente pode dar uma olhada em outras aulas também. Então, has. Ok? Ele foge à regra do plural. Se não, she likes, she watches, termina com CH, né? Vou ter que colocar ES no final. She watches, she likes, she enjoys, she runs, ok? Se eu tô falando no presente e tô falando de he, she ou it, preciso colocar um Szinho no final do meu verbo, ok?
Very good. Let's keep going. And the last example, e o último exemplo, né? A princípio, sem dúvidas, mas se tiverem dúvidas, guys, vão colocando aqui sobre algum verbo, sobre alguma regra, enfim. Muito bem, então aqui, galera, no futuro, in the future. The future, it's so great. O futuro é tão ótimo, né? Ele ainda não chegou, mas ele é tão ótimo, né? A gente tem uma boa perspectiva sobre o futuro, né? Enfim, talvez você não tenha, né? Mas tem uma boa perspectiva sobre o futuro, porque ele é o melhor tempo, um dos melhores tempos, porque verb never, ever changes. O verbo nunca muda, nunca muda, ok? Ele nunca vai mudar. Por que ele nunca vai mudar? Repara no meu exemplo aqui. I will rent a movie to watch. Eu alugarei um filme para assistir. I will rent a movie to watch. O will está ali, galera. Jeez, oh my god, o will ele tá ali. O will ele é o meu auxiliar. Mas o meu auxiliar que eu sempre fazia perguntas e falava não, né? Dava uma negativa ali. Mas pro futuro, galera, não tem como a gente falar do futuro sem utilizar um auxiliar. Porque se a gente deixar sem auxiliar, o que que vai virar? Vai virar presente, né? I rent a movie to watch. Eu alugo o filme para assistir. Se eu tirar o meu auxiliar will, eu vou virar presente. E se eu colocar ed aqui, ou, né, rent, o ed, ou mudar o meu verbo pro passado, eu vou virar passado, né? Não vai ter futuro. Então eu sempre vou precisar de um auxiliar para falar do futuro. Seja o will, seja o going to, ok? Mas como a gente está falando do simple future, a gente utiliza o will. That's right. Eu alugarei, repara, olha só, não é eu vou alugar, não é eu vou alugar, a gente tem que parar com essa mania de português, do nosso português dizer eu vou fazer tal coisa, não, a gente tem que conjugar o verbo, né? Eu farei, eu alugarei, eu assistirei. Essa é a forma correta que nós devemos tanto falar no nosso português, quanto pensar para passar para o inglês. Então, o inglês se trata muito mais de pensar a gramática correta na sua própria língua, para aí sim passar para o inglês, ok, galera? Muito bem, então, I will rent a movie to watch. Eu alugarei um filme para assistir. O verbo nunca muda. Verb never changes. Why? Because I have an auxiliary. Porque eu tenho um auxiliar. E o auxiliar já faz todo o trabalho para mim, ok? Então, galera, para afirmativas aqui, né? O passado, precisamos mudar o verbo e deixar ele na sua forma do passado. Temos dois tipos de verbos, regulares e irregulares. Os regulares é só acrescentar ed. E os irregulares, eles mudam a forma dele. Ou às vezes não muda, né? Mas ele é irregular porque ele não respeita uma regra, ok? Como é que eu sei se um verbo é regular ou irregular? Estudando, that's right. Studying, estudem. E qualquer dúvida, peçam aí pro teacher, que a gente tá aqui pra isso, né? Pra esclarecer a dúvida de vocês. No presente, galera, para as pessoas, I, you, we, they, nós não mudamos nada, nós deixamos o verbo na sua base form. Mas, para as pessoas he, she ou it, que são os azeitão ali do inglês, os azeitões do inglês, a gente vai mudar e a gente vai colocar um Szinho no final dos nossos verbos, respeitando as regras de plural, ok? Coisas que terminam com qualquer letra, enfim, né? Vai ser só o S, se terminar com O, CH, enfim, todas as outras regras, né? A gente vai acrescentar um ES. ES aos nossos verbos. Da mesma forma como do, termina com O, né? Então vamos acrescentar ES. Watch, que a gente viu aqui, né? Se eu coloco, termina com CH, então vou acrescentar ES. Mas no restante ali a gente vai acrescentar S normalmente. Ok? Vamos ver. Eat, eaten. Então, você levantou uma primarius, você levantou uma questão interessante, né? O verbo eat, o verbo, meu Deus, eu não tenho mais espaço nesse quadro, né? Diz, teacher escreve demais, né? Olha só, falei que existem três formas para os verbos, né? Base form, past form and past participle form, né? Então existem três formas para o verbo, né? O verbo eat, vou botar aqui, tá? Espero que vocês consigam ler. Eat é a base form. Qual que é o passado de eat? Eat é um verbo irregular, ou seja, eu não vou colocar eated, né? Não existe eated, ele não tem ed no final. Então, o verbo irregular, ele muda de forma. No caso do eat, ele vai virar ate. Ate. São as mesmas letras reordenadas, né? Em vez de falar eat,
eu vou botar o A pro outro lado, botar o T pro meio e virou ate. Então, essa aqui é a base form, eat. Esse aqui é a past form, o ate. E exatamente essa versão que você colocou ali, ela é o past participle. Então, ele é o eaten. Eaten. Very good. Ele é o eaten. E o eaten, ele é utilizado nas formas perfeitas, ok? I have eaten. Eu tenho comido. Present perfect, né? Então, no present perfect, past perfect, future perfect, perfect continuous, a gente vai utilizar, então, o eaten. That's right. A gente vai utilizar o eaten. Muito bem colocado, ok? Mas eat, ate, eaten, ok? São as três formas do verbo comer, né? Comer, eat, I eat chicken, eu como frango. I ate chicken yesterday. Eu comi frango ontem. And I have eaten chicken since yesterday. E eu tenho comido frango desde ontem. Ok? Três tempos verbais, o uso dos três verbos aqui. Ficou claro ali? Primary yes. Ficou tudo certinho ali? Então, eat é o verbo base form. Ate é o past form do verbo comer, né? A forma do passado. E o eaten é o past participle, o particípio do verbo comer, ok? Very good, guys. Sei que deve ter ficado um pouquinho bem preenchido, né? Um pouquinho bem preenchido aqui o nosso quadro, mas gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, ok? Aqui foram as nossas partes afirmativas, em que muda, não temos nossos auxiliares a não ser para o futuro. E aqui, galera, nós temos, né, tanto past, present e future, os auxiliares. Did for the past, do and does for the present. O does é só para o he, she ou it, e o do são para as outras pessoas. E o will for the future, né, para todas as pessoas, esses dois no caso, né. Para frases interrogativas, ou seja, perguntas e negativas, você está dizendo não, você sempre vai ter, então, o seu auxiliar na sua frase, né? I did not, I don't, I will not, ou I won't, no caso, né? Eu esqueci de botar ali o nosso will mais not, ele equals won't. Won't, que é o will mais not, ok? E nas nossas frases interrogativas também. Ok, galera? Muito bem, então, vou ficar aqui disponível então para as dúvidas de vocês. Espero que tenha ficado claro, talvez tenha sido uma boa recapitulada nos simple past, simple present, simple future. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui realmente, né, para encarar as perguntas de vocês, ok, galera? Deixa eu sentar mais aqui pra frente, ficar mais cara a cara com vocês. Guys, se vocês fizeram a assinatura ali, vocês se inscreveram no nosso canal, vocês vão estar recebendo tanto esses exemplos como outros exemplos também no nosso material que a gente está produzindo, ok? Recebendo no seu e-mail, então vai lá, vai aqui ó no English Share e faz a tua inscrição, ok? Beleza? Deixa eu ver, Júlia, qual a forma contraída de will mais not? Won't, não me lembro. Júlia, exatamente isso, desculpa, sentei aqui na tua frente, né? Desculpa, exatamente, eu vou botar aqui, ó, vou apagar esse will aqui, e aí eu vou botar aqui as duas formas, ok? O will e will plus not equals, né? Won't. Temos o apóstrofo aqui, ok? Vamos ter won't, apóstrofo T, então won't é a forma contraída, ok, galera, de se falar will mais not, ok? Will plus not equals won't. Very good, Julia, very good. Você realmente lembra. Congratulations, that's right. Do not underestimate yourself. Não se subestime, exatamente. Essa memória tá boa aí. Muito bem, ok, galera? Uma coisa importantíssima antes de falar, não sei quando que acaba a live, daqui a alguns segundos talvez, deixa eu só dar uma olhadinha pra ver aqui. Não diz. Uma coisa importantíssima para vocês lembrarem é que vocês nunca vão utilizar dois auxiliares
na mesma frase. Isso é heresia, ok? Assim, ó, dois auxiliares como auxiliares, porque o do, a gente viu que o do é o auxiliar para o presente, né? Ele também é o verbo fazer. Mas se você colocar dois auxiliares, vou botar o do como auxiliar na minha frase, vou botar o did também, meu, não dá certo. Por quê? Porque ou você está falando do presente ou você está falando do passado. Ou você está falando do passado, ou você está falando do futuro, entende? Por isso a gente não pode ter dois auxiliares como auxiliares, né, sendo utilizado como auxiliares na mesma frase. Nunca façam isso. Mas se você escrever, por exemplo, what did you do? What did you do? O que você fez, ok? O do ali, ele não está sendo utilizado como auxiliar, ele está sendo usado como verbo mesmo. Esse é o verbo principal da minha frase, né? What did you do? O que você fez? What did you do yesterday? O que você fez ontem? Ok? Então o did, sim, o did ele é o meu auxiliar. Eu estou fazendo uma pergunta, então numa pergunta eu preciso, né, de um auxiliar. E o did tá ali para mim fazer essa pergunta no passado, ok? What did you do? What do you do? O que você faz? What do you do? Vamos ter dois do's ali na nossa frase, né? Um é o auxiliar, que é o primeiro do, né? E o segundo é o nosso verbo. What do you do? Por que eu tenho esses dois do's ali? Porque um é o meu auxiliar, que para perguntas no presente eu preciso, lembra disso? E o outro é o meu verbo, o verbo fazer mesmo, né? E what will you do? O que você fará? O que você fará? Ok? Consegui esclarecer, Julia? Consegui esclarecer ali, primarias? Tudo certo ali com as perguntas de vocês? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se a gente tem mais algum tempo aí livre. Bom, temos talvez algum ou mais minutos ali. Guys, dúvidas, perguntas a respeito da nossa disciplina, da nossa matéria de hoje? Porque assim, ó, o que os alunos sempre esquecem? Ah, que bom! De nada, Julia. That's right. Anything you need, ok? O que os alunos costumam esquecer? O Szinho quando a gente está falando de he, she ou it. Porque às vezes o he, she ou it, eles não vêm como he, she ou it, né? Ele vem Samantha, Juliano, né? É a pergunta, né? Eu tô falando do Juliano, mas quem que é o Juliano? He. Então eu preciso do Szinho. Juliano likes. Juliano watches. Samantha likes. Samantha watches. My mother likes to cook. Minha mãe gosta de cozinhar. My mom likes watching horror movies. Minha mãe gosta de assistir filmes de terror. Likes, ok? Great, great. Então, ó, cuidado com as coisas que vêm escondidas. My father, my mother, eles são ele, ela. My dog é um it, ou ele, ou ela, né? Se é meu cachorro, provavelmente é parte da família. Então pode tratar como he ou she, ok? No worries about it, no worries about it. Então, guys, vamos ficando por aqui, já que não tem no more doubts, não tem mais nenhuma dúvida. Ficamos muito felizes com isso, podemos sanar, então, o que vocês tinham de dúvidas, ok? Caso surja alguma ao longo da semana, manda uma dica, a gente faz uma aula especial para vocês também. Provavelmente vai ser dúvida não apenas sua, mas de você colabora para que outras pessoas também venham a aprender ainda mais. Ok, galera, it was a pleasure having you tonight here, and super hug, have a great, great night, and anything you need, just ask me, okay? Super hug, guys! See ya on the next big class on the next Wednesday, and we see each other along the way, que a gente se vê, né, ao longo da semana também, here in English Share. Very good, guys! See ya!